Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós temos uma convidada muito especial e ela vai falar sobre um assunto muito importante: a psicologia aplicada à saúde. É com grande prazer que hoje nós conversamos com a enfermeira mestra, na verdade, Francisca Poliana. Ela que é professora da Unibras. Francisca, posso chamar de Poliana? Pode, sim. Sem Seja problema. muito bem-vinda aqui a esse momento muito especial para todos nós. Muito obrigada. É sempre um prazer poder estar na sua presença. Os alunos fizeram esse convite. Eu espero suprir as necessidades do trabalho que eles estão desempenhando pela faculdade. E é uma honra poder estar aqui com vocês. Ótimo. Poliana, a enfermagem é uma profissão essencial no sistema de saúde. E hoje nós vamos explorar um pouco mais sobre os desafios dessa carreira. Se prepare. Para começar, você poderia nos contar um pouquinho sobre o seu percurso na enfermagem e o que a motivou a seguir essa carreira? Nossa, em relação ao percurso, é um percurso um pouquinho longo já. Quase 18 anos de formada. E motivação, na verdade, quando eu pensei em fazer enfermagem, foi na época a dimensão que a enfermagem estava tomando na atenção básica e as oportunidades de emprego que elas poderiam me trazer. Eu sou de uma família que realmente eu precisava fazer um curso onde eu obtivesse uma renda para ajudar a minha família. Então, nunca foi assim, eu tenho um sonho de ser enfermeira. Eu fui criada para trabalhar bem, né? Minha mãe sempre dizia, faça bem feito o que você se propôs a fazer. Então, a enfermagem foi isso, foi uma escolha, na verdade, por buscar uma oportunidade de trabalho. Mas, assim, a minha trajetória desde formada tem sido aqui no município de Santa Inês. Eu me formei na UEMA de Bacabal, Universidade Estadual de Bacabal. E, depois de formada, vim a Santa Inês para trabalhar. Trabalhei inicialmente na Faculdade Santa Luzia, que anteriormente era escola técnica. Então eu vinha, dava aula e voltava para Teresina, que era onde eu residia. E depois comecei a trabalhar no Hospital Municipal, na atenção básica no município de Tufilândia. Passei um pouco período no Hospital Municipal de Zedoca e fui coordenadora de enfermagem no Hospital Geral de Monção. Hoje, atualmente, eu trabalho no Centro Cirúrgico do Hospital Municipal e Macro-Regional e sou uma das enfermeiras do Hemonúcleo, aqui em Santa Inês. Entrei na docência, graças ao término do meu mestrado, era uma busca que eu sempre quis para mim, né, terminar o mestrado. E aí comecei na docência já esse ano na Faculdade Unibras e tem sido bem desafiador, porque eu tento trazer para os meus alunos aquilo que eu tenho vivenciado na minha profissão. Eu posso até dizer para vocês que eu conheço Poliana desse tempo aí, quando você estava atuando nos primeiros anos, né, ali no Tomás Martins. Inclusive foi minha professora, tá, gente? Também não fiquem enciumados aí. E eu pude trabalhar com ela, né, nos plantões, inclusive noturnos aí. Não foram muito fáceis, mas é porque os recursos naquele tempo eram totalmente diferentes. Hoje nós estamos bem mais avançados, né, com relação aos recursos. Mas, enfim, foi um período assim onde eu tive a graça, né, de conhecer Poliana, uma exímia profissional. E hoje, assim, acompanhando a tua trajetória, né, e chegar à parte da docência onde você já tinha essa experiência, né, de longa data, realmente transbordando na vida, né, dos acadêmicos, é muito importante. Eu posso dizer que é uma grande mestra, com certeza. Muito obrigada. Então, quais são os principais desafios que você enfrenta no dia a dia como enfermeira? Atualmente, e eu falo atualmente, mas já tem um tempo, claro. Eu sou de uma época de formação bem diferente das formações de hoje. Então, ter terminado o mestrado, o desafio que eu falo justamente esse, é entender que hoje as oportunidades para a formação, elas são diferentes da minha época. E que o meu desafio é me englobar, né? Chegar nesse meio, com tantos avanços tecnológicos, com tantas mudanças. Está em constante atualização, né? E poder buscar essas atualizações e, ao mesmo tempo, ingressar nesse meio e aceitar a forma como ele se apresenta para mim. Então, eu procuro
trazer essa vivência do meu trabalho, de uma formação muito dura e de tempos de trabalho também muito difíceis, com poucas pessoas trabalhando, com poucos recursos, sem a tecnologia, o acesso à informação que a gente tem hoje. Então, essa vivência eu levo para eles no intuito de que eles venham aproveitar as oportunidades que eles têm hoje. Justamente. Quando eu me formei, eu tinha que pegar o livro, eu não podia comprar o livro, eu tinha que fazer muitas xerox. Eu sou desse tempo também. E era muito difícil. É hoje verdade. não, hoje com acesso à informação, você assiste a palestra do melhor professor, você tem acesso aos melhores livros, você consegue estudar no celular sem ter que ter um livro para comprar, né? Verdade. Então é bem Mudou gratificante ver que mudou isso, mudou essa forma essa metodologia e que eles têm essa oportunidade que eu não tive. E isso enriquece o conhecimento e traz a eles uma oportunidade que eles, se eles souberem aproveitar, se tornarão profissionais de excelência. Com certeza, melhores do que nós, né? Tem tudo na mão. Então vamos para a próxima pergunta. Na sua opinião, qual é o papel mais importante que os enfermeiros, né, desempenham no atendimento aos pacientes? Eu acho que a proximidade que a gente tenta manter com o paciente. Quando você tem muito tempo de formada, que é o meu caso, né? Eu já me considero com muito tempo de formada. Claro, 18 anos, gente. Sou de uma época que quando eu cheguei no municipal, éramos 4 enfermeiros para o hospital todo. Eu lembro. E ao tempo isso foi mudando. Então, eu sou de uma época em que a gente tinha que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Sim. E mesmo assim, tinha que manter a sensibilidade no tratar e no acolher o paciente. Então, o principal desafio hoje, para mim, é ter tanto tempo de formada e conseguir olhar o próximo com a mesma sensibilidade que eu olhava quando eu me formei. Maravilha. A gente já começa assim, respirar fundo, porque as perguntas agora, né, vão assim, tomando outro tom. Outro nós caminho. Vamos elevando o nível agora. E eu fico assim muito emocionada também em ouvir você falar, vendo a sua emoção também, e que vocês que são acadêmicos, né, de enfermagem possam perceber que é isso aí, que a gente precisa ser sensível na área de saúde, na área da saúde, em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente na área da saúde, porque ninguém escolhe ir para um hospital, ninguém escolhe ficar doente, né? Então, quando a gente chega lá, a gente espera que os profissionais de saúde entendam a nossa dor, né? E possam ter um mínimo, como você falou, de sensibilidade, de acolhimento, de ter compaixão. Eu não digo nem sentir dó nem pena, mas de ter compaixão e de explicar o máximo que se possa, né, dos procedimentos e o máximo também de como fala, resultados, né, para aquilo dê certo, né? É um trabalho de equipe, né? Não é, Poliana? É o paciente colaborando e também os profissionais também atuando. Eu acho que a gente consegue alcançar o resultado, né? O objetivo final, que é sair de lá muito bem, né? Muito bem, melhor. Melhor. Então, vamos para a próxima pergunta. Agora, entrando um pouco mais da psicologia, né? Então, como você enxerga a aplicação da psicologia no seu trabalho? Bem, o paciente, quando ele chega no serviço hospitalar, ele procura assistência hospitalar, ele chega com suas emoções, com suas experiências, com muita expectativa, né, de que a gente vai resolver o problema dele. Então, assim, a psicologia, ela traz para o enfermeiro esse caminho, esse enxergar o próximo, né, manter essa sensibilidade que eu falei anteriormente. A individualidade de cada pessoa, né? No intuito de que você consiga resolver o problema dele individualmente, mas trabalhar ele na sua integralidade. Porque sabemos que o corpo, a mente, o espírito, eles transcendem as fronteiras do cuidar, né? Então, você poder fazer desse suporte da psicologia, que por isso que nós somos formados assim, na integralidade, porque nem sempre eu vou ter o suporte de um psicólogo. Hoje, nessa realidade que nós estamos, a gente tem unidades hospitalares que têm o profissional, mas tem outros ambientes de trabalho que a enfermagem atua que não temos ainda.
Então, a formação, ela nos traz isso com a disciplina de psicologia, que a gente possa olhar o próximo nas suas necessidades. E essas necessidades, às vezes, elas não são só físicas, elas são emocionais, elas apresentam pelas vivências que ele tem na vida dele, a forma como ele interpreta as ações dele, as necessidades sociais dele. E isso traz para a gente um paciente com um contexto muito complexo. Então, ser formado com essa visão de que a psicologia pode te dar esse suporte profissional, só tem a criar na assistência um atendimento integral ao paciente. E, com certeza, melhorar a situação dele no momento. Perfeito. E já entrando aí nessa linha do atendimento humanizado, né? O que é para você esse atendimento? É só mesmo para complementar, porque você já vem falando sobre isso, sensibilidade, o atendimento individualizado ali, enfim. Nos dê uma situação que possa exemplificar isso. Uma das disciplinas que eu ministro na Unibras é processo de enfermagem. Então, ela traz a sistematização da enfermagem como algo muito presente no dia a dia do enfermeiro. E o processo de enfermagem, quando nós nos formamos, trabalhar esse processo de enfermagem, trabalhar a nossa assistência com esse percurso metodológico, ele traz a certeza de que a gente não pode ser técnico, somente técnico. Nós temos um momento de desenvolver a prática técnica, mas o primeiro momento que nós temos com o paciente, que é o que a gente chama do histórico do paciente, que a gente vai conversar com o paciente, eu sempre oriento eles que a gente não deve chegar lá todo de branco, com o jaleco bem arrumado, mas com uma prancheta na mão e perguntar qual o seu nome, sua idade, onde você mora, e ali vai respondendo questões automáticas, que você vai se tornando automático com o tempo. E aí não precisa você chegar às vezes com nada na mão, mas você pode chegar a ele e conversar com ele. Perguntar como é que ele está. Como é que ele está, há quanto tempo ele está ali. E se colocar num posicionamento de olhar eles nos olhos, não o paciente está deitado, você está lá numa posição rígida, que já cria uma barreira muito grande entre você e o paciente. A postura. E aí a postura, a empatia, a sensibilidade, se colocar no lugar do próximo. Facilita até o tratamento. Até o tratamento, né? E ao mesmo tempo você tem um suporte que lhe auxilia nas outras situações, que você pode estar conversando com a equipe para fechar um plano de cuidados. O paciente vai colaborando, que seja, né? responsivo ao tratamento, com a ajuda da família, com o apoio do acompanhante, né? Às vezes é uma pessoa que está ali tão martirizada pelo problema que ele vem passando. Verdade. E eu digo para os meus alunos assim, às vezes ele só precisa falar com alguém. É um filho que está distante, é alguém que há muito tempo ele não vê, alguém que ele queria conversar. E criar esse ambiente de intimidade com o paciente nos faz enxergar ele na sua maneira, na sua maior necessidade para aquele momento. Que é a atenção, né? Que é a atenção. Então, assim, o atendimento humanizado, as pessoas pregam, você tem que ser simpático. Não, você tem que ter empatia. Nem sempre para você resolver o problema do paciente, você tem que passar por ele e estar sorrindo para ele. Mas senta com ele, procura ver ele na necessidade dele, né? Tenha preocupação com a necessidade dele, crie planos de cuidado onde você possa suprir essas necessidades junto com a sua equipe. Eu acho que humanizar é você olhar o paciente na sua integralidade, procurar resolver aquilo que ele foi buscar, aquela necessidade que ele não conseguiu resolver em casa ou com um familiar. Então, humanizar a assistência é olhar o paciente no seu todo. Eu estava até olhando aqui a próxima pergunta e era justamente isso, sobre o vínculo do profissional de saúde com o paciente. Você já respondeu aí. Pronto. Nós vamos para a penúltima pergunta, que fala sobre como você acredita que um profissional de saúde deve lidar com uma situação muito triste, a morte. Pronto. Difícil, né? Muito difícil. Mas tem que ter um equilíbrio também. Tem que ter respeito. Eu acho que a palavra certa para o momento é respeito. O equilíbrio, ele é importante, sim, com certeza, mas você, com o dia a dia do trabalho, você tem que diferenciar equilíbrio de frieza, de dureza.
Porque tem 2 momentos únicos para o profissional de enfermagem e profissional para o de saúde profissional pode da chorar? saúde. Ele pode chorar? Pode chorar. Pode chorar muito. Ele pode dizer, meu Deus, meu paciente. Muito, pode, já né? choramos muito. Então, 2 momentos únicos na vida do profissional da saúde, não só da enfermagem, é o nascimento. E às vezes isso também cai na rotina e você não vivencia a alegria do nascimento. Sim. E o mesmo acontece no óbito. Às vezes a gente vai ver um óbito hoje, outro amanhã, isso vai te trazendo uma frieza, mas assim como o nascimento, você tem que expressar a alegria do nascimento, o profissional da saúde não pode ser indiferente ao óbito. Agir com respeito, ajudá-lo no seu momento de dor, ajudá-lo a enfrentar os seus medos. Somos nós que preparamos o corpo para entregar ao familiar. Verdade. Então, não tem como você não se sensibilizar. Sem falar que cada causa de morte, ela nos traz um efeito diferente. Nem todo mundo morre igual, nem todo mundo chega em óbito no hospital. Tem pessoas que nós convivemos dias, meses, até que ele venha a óbito. Lutando com a pessoa, Então, né? não tem como você não se sensibilizar Claro. com isso. E mostrar isso para a família de uma forma que você possa apoiá-lo é fundamental num bom profissional. É isso aí, gente. É tão bom ouvir isso, né? Para vocês que são acadêmicos, já irem se formando, né? Com essa estrutura. Mas também é bom nós que somos pacientes também ouvir os profissionais, os acadêmicos, também uma professora falando dessa forma. A gente respira fundo e se acalma e diz, poxa, que bom que existem pessoas assim, né? No cuidado com o ser humano. E eu fico muito feliz, inclusive me sinto lisonjeada de estar participando desse momento aqui com vocês. Então, vamos lá. Você poderia compartilhar uma experiência marcante que você viveu na sua carreira como enfermeira? Sim. Eu sou enfermeira há 18 anos. Eu vou até tomar água agora. Tome água agora. Respire fundo. Nós não somos máquinas, né? Nós somos seres humanos. E sempre fui da obstetrícia. Área linda que eu acho, gente. Do nascimento, né? E aí, na pandemia, eu fui parar na clínica médica. Na verdade, uma UTI 2 praticamente uma segunda UTI do Hospital Macro-Regional. Eu tenho um defeito enorme. Demonstrar as minhas fraquezas. E todos os dias que eu chegava lá, eu não encontrava ou o seu José ou a Dona Maria. E aquilo me consumia muito, muito mesmo. E muito lentamente. Então, eu tenho uma amiga que ela me conhece um pouquinho mais. E na oportunidade de mudar de setor, ela me levou junto com ela. Aí eu saí da clínica médica e fui para a central de material e esterilização. Então eu estava muitos dias sem dormir. Porque eu morri um pouquinho todos os dias. Durante a pandemia. Então, assim, já fiz diversas pós-graduações. Eu tenho 7 pós-graduações e tenho mestrado. Todas as minhas pós-graduações, elas foram feitas para melhorar a qualidade do meu trabalho. Sou especializada em urgência e emergência, porque fui trabalhar no municipal e era um hospital porta aberta. Eu, meu Deus, aqui eu vou receber de tudo. Então, foi a primeira pós que eu fiz. Quando eu fui para a Tufilândia, eu fiz atenção básica, saúde pública, porque eu ia começar no PSF. E assim foram as outras. Assumi a direção do hospital municipal, fiz gestão. Quando muito cansada da política da região, eu fiz saúde estética e comecei a trabalhar, e você era minha paciente. E eu comecei a trabalhar com saúde estética. Fiz após em São Paulo. Quando eu fui para o centro cirúrgico, fiz após o centro cirúrgico central de material. No Hemomar, eu fiz após hemoterapia, hematologia e terapia de transporte, até ter a oportunidade de fazer meu mestrado.
Então, assim, a pandemia para mim foi um divisor de águas, assim, porque eu sempre entendi que eu gostava muito da obstetrícia, porque eu gostava muito de fazer o parto, de ver o nascimento. E eu lembro desse mas tempo, nunca gente. tinha aliado a isso, à morte, ao óbito. Então, quando eu tive na clínica médica, que era uma segunda UTI do Hospital Macro-Regional, nesse dia eu não só entendi que eu tenho muita dificuldade em trabalhar no setor como a UTI, mas eu entendi o porquê que eu gostava da obstetrícia. E assim, foi muito importante para mim me distanciar um pouco dessa época, porque eu adoeci. Adoeci muito mentalmente. Já tive a morte presente na minha família muito de perto. E aí, nessa época, eu não conseguia trabalhar. Não no meu máximo que eu trabalho. Sim. Então, foi uma época difícil da minha vida. Porque você também entrava de frente ali com uma realidade que você viveu, que você não queria estar relembrando, né? Isso. E ao mesmo tempo você se sentia limitada. Justamente. E eu sou muito da assistência de enfermagem, que eu consigo resolver o problema. Eu adoro a urgência e emergência, porque o paciente chega com aquela gravidade e ali você consegue fazer algo que ele se saia daquele momento difícil. O parto, e é gratificante então, você ver se recuperando depois. Isso. Eu contribuí para que Pra aquela aquilo. pessoa ficasse bem, né? O parto, então, nossa, ali a mulher chega, você admite, passa aquele processo doloroso com ela, mas no nascimento parece que tudo foi esquecido. E ela foi lá com aquele objetivo. O centro cirúrgico também traz isso. O paciente chega, fazer um procedimento, você auxilia, faz a sua atuação como enfermeira e o paciente também sai com seu problema resolvido. Então, a assistência ao paciente, leito, aquele paciente grave que fica com você 2, 3 meses e no final vem a óbito, é mesmo que me matar junto. E a pandemia, ela acontecia isso diariamente. Diariamente, de hora em hora. Eu chegava no plantão, o seu José estava lá. Quando eu ia para minha folga que eu voltava, ele não estava mais lá. E eu gravo os nomes, eu sou muito do rosto, assim, até que... Mas os nomes, porque tudo que eu escrevo, eu tenho essa facilidade... De memorizar. Se eu escrevo, eu memorizo. Então, como a gente trabalha muito com registro, então eu me apegava muito aos pacientes em relação a isso. E assim como você, Poliana, só te interrompendo, muitos profissionais da saúde também passaram por esse mesmo sentimento e, quem sabe, até hoje estão ainda se reconstruindo porque estiveram nessa linha de frente muito difícil, não tinha como não se envolver, né? Não ter esse contato com o paciente, ter esse vínculo com o paciente. Eu mesma, né, aqui, quando chegou os acadêmicos, eu me deparei com uma que cuidou de mim enquanto eu estava, inclusive, no macro-regional, né? Em plena pandemia, eu estava também lutando pela vida e ela contribuiu. Ela era técnica em enfermagem, hoje é acadêmica de enfermagem. E ela estava cuidando de mim e eu sou grata porque ela tinha a sensibilidade, ela estava comigo, ela vinha, falava comigo o que você quer hoje, como é que você está, enfim. Então, esse tipo de cuidado. E quando eu estava ruim, a gente fazia oração, ela falava assim, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, tinha esse cuidado. E tinha horas também que a gente orava junto com você, né? E a gente ajudou outras pessoas, né? Ela enquanto profissional, eu enquanto paciente, quando estava me recuperando, ajudando outras pessoas também a se restabelecerem. Enfim, esse sentimento, acredito que muitos profissionais passaram e hoje realmente estão assim se reerguendo. Não é fácil, é um trauma que todo mundo passa, né? Sim. E que isso só com o tempo, por mais que se tenha técnicas, tenha estudado, tenha formações, capacitações, mas são seres humanos ali. Justamente, nada substitui a vivência. Você até nem pensa que você tem essa dificuldade. Eu nunca pensei que eu seria tão abalada na pandemia como eu fui. Ninguém estava preparado. E aí você precisa vivenciar a situação para descobrir que você tem essa fragilidade. Uhum. E falar sobre isso, os profissionais falar sobre isso ainda tem sido... Eu creio que pouca gente teve essa oportunidade de falar. Eu realmente... É a segunda vez que eu falo sobre isso. A gente teve um momento como esse no mestrado...
onde eu e meus colegas falamos sobre isso, e o segundo momento aqui. Então, ninguém nunca chegou para mim, enquanto profissional, para perguntar como foi para você vivenciar a pandemia. E eu creio que para a maioria dos meus colegas também nunca chegaram. E eles devem ter dores e traumas assim como eu tenho. Então, nós estamos aqui e podemos nos sentir privilegiados, né, por ter uma profissional de saúde representando a classe, né, falando sobre esse momento tão difícil que foi a pandemia, para os profissionais de saúde, para quem foi paciente. E a gente precisava também ouvir vocês falando, né? Então, é um momento único para nós. Poliana, nós estamos chegando ao final aqui desse momento importante. E eu gostaria que você deixasse, né, antes de encerrar, você deixasse aqui uma mensagem para os acadêmicos de enfermagem da Unibras. Primeiramente, muito obrigada. Eu tenho muitos colegas enfermeiros e professores atuantes lá na Unibras também, colegas de trabalho e agora colegas na docência. E ter me convidado já foi um privilégio, né? Me senti muito privilegiada em poder compartilhar um pouquinho da minha vivência com vocês. O que eu quero falar para eles é o que eu falo nas minhas turmas, né? Sejam pessoas que façam a diferença na vida de alguém. E que se vocês tiverem que estudar mais, estudem mais, aprendam a identificar qual a real necessidade que vocês têm, desenvolva as competências de vocês, não são relacionadas a conhecimento, mas habilidades e atitudes dentro da profissão. Porque vocês vão precisar quando chegar no mercado de trabalho. Hoje o mercado de trabalho está cada vez mais exigente, temos muitas tecnologias, mas tem algo que a tecnologia não vai absorver. Principalmente o cuidar, a necessidade que você tem que ter em saber enxergar a necessidade do próximo como a sua necessidade. Então eu vejo que por mais que os avanços tecnológicos eles existem, estão aí presentes para eles enquanto estudantes, né, para a gente que já é profissional, mas nada substitui o cuidar. Então, desenvolvam as capacidades de vocês no sentido de que vocês têm que olhar o paciente como o paciente próximo, como um familiar, como um amigo, como alguém olharia para vocês. Perfeito. Muito obrigada. Por mais que existam as ameaças, entre aspas, né, dos equipamentos substituírem o homem, né, mas sempre irá existir a necessidade de ter pessoas para manusear esses equipamentos, né? Então, e a gente não pode perder a sensibilidade, perder o contato com os outros seres humanos. Por mais que a máquina seja muito útil, muito necessária, a tecnologia é sempre bem-vinda, mas precisa que a gente tenha esse contato com as pessoas, né? Nós somos, a nossa espécie, ela é acostumada com o contato, ela gosta do contato, né? Do olho no olho, a gente não pode perder isso. Poliana, eu vou até fazer uma leitura aqui, né, sobre essa sua participação. Mas, assim, parabenizando você pelos anos de contribuição, né, na área da saúde, na nossa cidade, na vida de tantas pessoas que você foi uma exímia profissional, na área da docência também, na vida de tantos acadêmicos. Parabenizá-la por esses anos, né, por essa dedicação e dizer para você, continue aí transbordando na vida das pessoas, compartilhando teu conhecimento, os teus cuidados. Muito obrigada e queria agradecer também por você estar aqui, você é parte dessa história também. Ai, eu já me emociono também, né, gente? Obrigada. Bom, foi uma entrevista maravilhosa e eu gostaria de agradecer a oportunidade e até a próxima, né?